Olá, gente. Aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu estou aqui para falar para vocês do livro, na verdade da história em quadrinhos Sandman, né, do Neil Gaiman, agora com o volume 8, que saiu em dezembro, né, e eu peguei ali na pré-venda. Esse é o quadro do review literário, né, onde eu dou minhas impressões iniciais e falo um pouco desse pós-leitura, né, e do que eu achei das obras. Lembro vocês que tem já outros reviews literários, convido vocês a visitar obras como Maus, O Diário de Anne Frank, Cumbi, Nas Barbas do Imperador, que conta a história de Dom Pedro II, Dom João Carioca, né. Vão lá no canal, deem uma conferida, se inscrevam caso gostem do conteúdo e já vão deixando aí o joinha aí embaixo, né, para dar uma força para o canal. Bom, então voltando aqui ao livro, né, Sandman. Bom, vale dizer que o autor é o Neil Gaiman, que é um autor já bastante conhecido, inclusive que trabalha em séries, roteiros de filmes, além de quadrinhos e outras obras literárias. Esse é um livro específico, na verdade toda a coleção do Sandman, que ela é ilustrada por uma seleção exemplar de alguns dos artistas mais habilidosos que a gente tem no meio dos quadrinhos. Ela é rica na mistura de mitologias, tanto modernas quanto ancestrais, fazendo aí talvez o que a gente tem atualmente de clássico na ficção contemporânea nesse campo dos quadrinhos. A gente tem traços, né, de drama histórico, de lendas que são costurados com perfeição nessa história. Nessa em particular, né, que é o fim dos mundos, a gente vai acompanhar alguns andarilhos do tempo, né, dos mitos e da imaginação, que vão buscar abrigo da fúria de uma tempestade da realidade, nos agradáveis salões de uma misteriosa taverna, né, a Taverna Fim dos Tempos, que é onde se passa praticamente toda essa história aqui. Na verdade, não deixa de ser, de certa forma, uma coletânea de contos, mas eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Então eles vão esperar ali passar essa tormenta e os viajantes, enquanto isso, vão compartilhando suas histórias. Mas falando um pouco das características de edição e impressão, a gente tem aqui, né, uma arte muito bonita, como é típica de Sandman. Vocês podem ver a lombada, né? Aqui a gente vê que ficou um pouquinho descompensado, talvez as folhas sejam um pouquinho maior do que deveriam e ficam um pouquinho para fora. É uma história muito bonita. Vou mostrar para vocês um pouco da arte. Depois eu mostro mais ao longo da narrativa. É uma edição que não tem orelha, né, como toda essa coletânea, na verdade. E é feita em papel jornal. Foi feita para ser uma edição mais barata do que o habitual, e de fato né, eu acho que ainda pelo preço que está custando ali, geralmente variando entre 14 e 100 reais, né, essas edições aqui. Essa aqui, como eu peguei na pré-estreia, eu peguei ali um pouco acima de 22 reais, não lembro exatamente quantos centavos. Ela vale esse preço, ao meu ver. Mesmo sendo uma edição bastante simples, a arte está bem bonita, o acabamento está bacana. Com relação ao autor, né, o Neil Gaiman, como ele é conhecido, na verdade tem um nome completo de Neil Richard McKenna Gaiman. Ele nasceu em Portchester, em 10 de novembro de 1960. Ele é conhecido por ser um autor de vários contos, romances, banda desenhada, né, quadrinhos e roteiros. Ele é britânico e entre as suas obras em prosa a gente destaca aqui algumas que eu já até mencionei: Deuses Americanos, Belas Maldições, com parceria de Terry Pratchett, que é outro autor clássico da ficção fantástica. Com relação aos quadrinhos, ele é mais conhecido por Sandman, né, que tem como personagens principais o próprio Sonho, né, ou Morpheus. São formas antropomórficas, na verdade, os principais personagens, mas o Sonho aí, que é o principal, o Morpheus, numa referência à mitologia grega, e os seus irmãos, né, que representam em outros aspectos antropomórficos da existência, que são morte, destino, delírio, desejo, desespero e destruição, né? O livro ele tem prefácio do Stephen King, né, que fala ali um pouco do que ele acha tanto da obra do Gaiman quanto deste livro em particular.
E ele conta com várias histórias, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de cada um deles para vocês, sem entregar muita coisa, para não estragar a experiência de ninguém. Então, o primeiro conto do livro, lá na página 13, ele fala sobre cidades. E o nome do conto é Um Conto de Duas Cidades. Já aproveitar para mostrar aqui para vocês, né, o prefácio pelo Stephen King. E aqui a capa da primeira história, né, Um Conto de Duas Cidades. Vocês podem ver esse estilo de arte muito bonito do Gaiman. Nesse conto aqui a gente vai acompanhar viajantes perdidos que no meio de uma tempestade vão acabar parando em uma estalagem um pouco estranha, né, um pouco atípica. E a gente vai ter aqui eles entrando nessa roda, né, nossos protagonistas, no caso o Brent e uma amiga dele, que vão ali começar a ouvir histórias dos outros viajantes que também estão nessa estalagem. E a primeira história é exatamente essa, Um Conto de Duas Cidades. É uma história que se passa em pelo menos duas cidades, é um pouco difícil de dizer quantas cidades tem ali. A gente não sabe muito bem o que são ou o que é essa cidade. A gente presume que seja um sonho, mas temos que ler, né? A gente vai encontrar ali com o nosso Morpheus rapidamente. E muitas coisas vão ser ditas ali sobre cidades e sobre estar perdido. É uma história, acima de tudo, curiosa. Como é um traço marcante do Neil Gaiman, né? Essa questão de atiçar a curiosidade nas histórias dele. O segundo conto, a gente vai ver ali já lá para a página 38, um pouco aqui da arte das duas cidades, que é uma arte bem diferenciada, né? Para vocês verem. Há muita migração, né, de estilo, porque são vários desenhistas. Fala-se um pouco disso mais pra frente. E aqui a gente vai ter a segunda história, que é Um Conto de Cluracan. Essa do Conto de Cluracan, a gente vai ver o protagonista, né, o Brant, conhecendo o Klaproth, que é de Necrópolis, né? A gente depois, quando ele volta ali para ouvir as histórias, vai acompanhar o Cluracan, que é uma espécie de fada, né? Ele vai contar a história dele enquanto enviado como emissário da Rainha das Fadas para uma reunião de reinos humanos que estão ali envolvidos num projeto de um poder de um desses governantes, que é o líder religioso e político de uma determinada cidade importante, e está ali tentando colocar todos sob sua influência de forma mais direta. E o emissário, né, o Cluracan, ele está ali com intentos de explorar um pouco isso e talvez atrapalhar um pouco, porque isso foi deixado claro que não é do interesse da rainha. Mas tudo que eu posso dizer é que é um conto que vai tratar muito de política, corrupção e o destino de governos tirânicos. Pra vocês verem um pouco do estilo, né, dessa história do Cluracan, do desenho, da arte. E lá na página 64 a gente vai ter a nossa terceira história, que é o Leviatã de Robb. Aqui, ó, a capa. Que é uma história muito interessante. Essa parece um pouco mais corriqueira, pelo menos no início, mas ainda por isso talvez puxe a gente para uma coisa mais próxima da nossa realidade. E aqui a gente vai acompanhar inicialmente os visitantes que vão começar a se questionar sobre esse lugar, né, essa estalagem fim dos tempos em que eles estão. E depois a gente vai ouvir a história de um jovem marinheiro que decidiu se aventurar no mar, né, nos mares, conhecendo pessoas interessantes, vendo e ouvindo coisas impressionantes, inclusive eventos bem inimagináveis. A gente vai ter histórias dentro de histórias, é uma coisa que o Gaiman gosta muito de fazer. Vamos acompanhar um homem traído, uma reflexão sobre as mulheres que é questionada, e também a gente tem direito aqui a um monstro e um belo de um plot twist, que eu acho que vai pegar muitos desprevenidos. Um pouco para vocês dessa história, eu vou pegar uma cena já bem marcante, né, do conto dentro de um conto, e uma outra que eu não vou resistir a mostrar para vocês, uma das cenas mais legais desse quadrinho aqui. E agora para nossa quarta história, que é O Menino de Ouro. É uma história muito curiosa. Essa capa aqui já é bastante enigmática, que a gente vai acompanhar a partir da página 89, inicialmente o Brant, que é o nosso protagonista, encontrando com um buscador enquanto ele toma café da manhã, e ele acaba ouvindo uma curiosa história de um menino de ouro, né? Um jovem presidente de uma realidade diferente que deseja tornar as coisas melhores no mundo onde ele vive. E a gente vai acompanhar esse trajeto desse menino de ouro nesse universo onde ele nasceu, e vamos acompanhar aí o buscador correndo atrás desse menino de ouro,
que parece que viaja entre mundos para tentar ajudar outras dimensões. É uma história muito interessante, talvez uma das que eu mais gostei de ler desse livro aqui. Ela é realmente muito boa. A gente fica se perguntando, né, mesmo que ficticiamente, e será que isso não foi um recado? Será que essa pessoa vai passar pela nossa realidade? Porque claramente a gente vive um momento em que precisamos de pessoas bem intencionadas. E não só isso, competentes, vale dizer, para direcionar os caminhos da política, né? Mostra para vocês um pouco do traço aqui dessa história, né? Que a gente vê um pouco da vida desse menino de ouro, do jovem presidente. E a nossa outra história, que é Mortalhas, que tem essa capa aqui extremamente linda, né? E arrepiante, talvez. E começa a partir da página 114, que é uma história de necrópolis contada pelo Petrifax, que é um dos subordinados do Klaproth. Ela fala sobre funerais, na verdade, e a importância dos ritos fúnebres para os vivos. Novamente aqui a gente é apresentado para essa dinâmica, né, de histórias dentro de histórias. A gente tem histórias onde pessoas escapam a pessoa escapa da morte no cadafalso, de um aprendiz que ouviu algo de um personagem já conhecido de quem acompanha Sandman sobre a origem de Necrópolis, e também uma história sobre a mestra do mestre dele, né, a mestra do Klaproth, que era uma das anciãs dessa cidade de Necrópolis. Vou mostrar para vocês um pouco, novamente, né, desse traço aqui, dessa história, que é um traço bem particular. Esses traços um pouco mais sombrios. E a gente vai para a última história, que é a história Fim dos Tempos, que é a que dá nome ao livro, né? Que também tem uma bela capa. E aqui a gente vai começar a partir da página 139 com os personagens aprendendo mais sobre essa estalagem que eles estão e dessa dinâmica da estalagem. O autor ele dá também algumas alfinetadas sobre a ausência de histórias de mulheres na estalagem, que é uma coisa curiosa. Os viajantes também vão presenciar aqui um funeral que é tratado aqui como algo que abala toda a existência. A gente acaba vendo no meio desse funeral, inclusive, a personagem, né, a Morte, irmã ali do Sandman, do Morpheus, e a essência dela, que é bem descrita pelo nosso protagonista quando ele olha para ela, né, o Brunt. As coisas elas vão se acalmar depois desse cortejo fúnebre, e aí a gente vai ver nossos viajantes voltando para os seus mundos. O Brunt ele se questiona sobre o quanto do que ele lembra é real, e acompanhar ali os pensamentos do Brunt ao longo da história, o desenvolvimento, ficar com aquele mistério do que é tudo isso. O que está acontecendo aqui é uma sensação muito interessante, e eu acho que vale a pena demais acompanhar essa história, mostrar para vocês aqui um pouco desse cortejo fúnebre, né, aqui, né, uma arte muito bonita também, aqui a gente vê o destino, né, e o cortejo. Eu não vou resistir a mostrar minha personagem favorita desse universo, né, a Morte. Aí logo em seguida a gente vê aqui, ao final da história, os agradecimentos, né, do Gaiman e artes dos colaboradores, né, dessa obra magistral, né, bem customizadas, muito legais inclusive. Vale muito dar a pena dar uma pausa, talvez você encontre algumas figuras conhecidas aí, você que já é leitor de Sandman, ou acompanha um pouco desse universo de histórias em quadrinhos, tem muita gente conhecida, ou mesmo de romances, né, como o de Stephen King. É interessante ver como eles foram nomeados ou desenhados, a partir da perspectiva de quem desenha, né, da personalidade. Agora vamos para a crítica final, né, a essa história em quadrinhos. O ponto positivo é, na verdade, algo que eu percebo muito quando eu leio sobre o Gaiman, que é o ponto forte dele, né? As minhas histórias favoritas, as minhas pessoalmente, são os contos que o Gaiman escreve. E esse livro aqui, com uma narrativa de histórias dentro de histórias, de várias histórias condensadas numa narrativa contínua, me agrada demais. Ele é muito bom com contos. Não que os romances dele não sejam bons, alguns eu acho fantástico, como é o caso de Deuses Americanos, por exemplo, Oceano no Fim do Caminho, que eu gosto muito, embora não ache tão empolgante, e Lugar Nenhum, que eu estou terminando
mas eu achei um pouco sofrida. A história é boa, mas eu demorei um bocado para ler, eu demorei a engatar. Foi tipo, né, ali lá 70% do livro que eu comecei a ficar mais empolgado. Né? Mas com os contos, todas as coletâneas de contos e os contos que eu li separadamente me prenderam muito. É o caso disso aqui. E também as pequenas críticas, as sutis críticas que ele faz, e às vezes não tão sutis, às formas de funcionamento da nossa sociedade, principalmente na época em que ele escreveu, né, e algumas servem muito bem para os dias de hoje. E como ponto negativo, eu não tenho como não falar dessa edição. Embora ela seja bonita, assim, ela me parece muito frágil. É muito fácil de amassar. Essa folha de papel jornal, eu realmente fico muito receoso, porque elas realmente são frágeis. Eu acho que podia ter dado uma qualidade um pouquinho maior para essas histórias, mesmo baixando o preço um pouco. Até mesmo porque você encontra muitas delas que nem são tão baratas assim. Então quando você pega ali um preço abaixo dos R$30, certamente compensa. Mas se você acabar pegando por um valor mais caro, é só se você realmente quiser muito ter essa coleção aqui. Porque em termos de qualidade, se ficar acima dali dos 50, compensa mais você comprar uma edição de capa dura, mesmo que seja mais caro, o nível de qualidade é muito superior. Então esse é o grande ponto negativo. Agora para os recados finais. Lembrem ali de dar o like, né, e dar uma força para o canal. Visitem o canal, gente, e vejam os conteúdos que tem lá. Se vocês gostarem, se inscrevam. Ativem o sininho ali para continuar acompanhando as novas postagens. Até mesmo porque nós não temos assim tantos vídeos, então você não precisa ficar preocupado com ter notificação o tempo todo. Né? São ali 2 vídeos por semana. E provavelmente assim que acabar o meu período de férias vai ser um só vídeo, e talvez tenha semanas que não tenha. Então você pode ali ativar o sininho de forma despreocupada. E eu convido vocês também a ver o review literário do Maus, que eu fiz há algum tempo atrás, que é um livro incrível, gente. Uma leitura essencial para os entusiastas de história, principalmente, ou para quem quer saber um pouco sobre ali o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. É um ótimo livro. Né? Convido vocês a ir lá. Vou deixar o card aqui para vocês consultarem, verem o vídeo diretamente. Vale muito a pena. E também lembro vocês que vem logo logo aí um review do meu microfone de lapela, que eu comprei para aumentar a qualidade dos vídeos, e que eu vou mostrar também para vocês o funcionamento. Às vezes alguém tem interesse também em ter um microfone desse tipo, né? Quem estiver aí iniciando algum projeto nesse sentido de gravação. E vou terminar para vocês com imagens dos livros. Então, até a próxima!